A floresta amazônica nos engoliu assim que atravessamos suas primeiras árvores gigantes. O ar era denso, pesado, saturado de umidade, terra molhada e musgo que se agarrava aos troncos. Cada passo sob folhas molhadas e raízes retorcidas fazia o chão render de maneira inquietante, como se a própria mata estivesse viva e consciente de nossa presença. O céu, quase inteiramente coberto pelas copas entrelaçadas, filtrava apenas finos feixes de luz que tremeluziam sobre o caminho, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Montamos acampamento próximo a um riacho que cortava a mata densa. O som da água corrente deveria trazer alguma sensação de segurança, mas a cada instante parecia amplificar os outros sons da floresta, galhos quebrando a distância, folhas que se mexiam sem vento, murmúrios quase imperceptíveis que pareciam sussurrar entre as árvores. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que nem tudo que ouvíamos poderia ser explicado pela fauna local. A mata nos observava, como se avaliando cada passo, cada movimento, testando nossa coragem e paciência. Meus amigos tentavam rir, brincar e ignorar a sensação crescente de que não estávamos sozinhos. Mas mesmo entre suas vozes e risadas, havia uma tensão que parecia penetrar no ar úmido da floresta. Cada sombra se estendia de maneira estranha. Cada raio de luz que atravessava as copas se transformava em silhuetas fugidias. Por um instante, pensei ter visto algo movendo-se entre os troncos, rápido e silencioso demais para ser animal conhecido. Meu coração disparou e o silêncio que se seguiu fez cada detalhe do ambiente parecer maior, mais ameaçador. O cheiro da terra, da vegetação em decomposição e do musgo molhado se misturava a algo mais, algo primitivo e antigo, quase imperceptível, mas profundamente desconcertante. A noite se aproximava e, com ela, a consciência de que não estaríamos apenas explorando a floresta. Estaríamos entrando em um território onde a escuridão não passava e onde nossos próprios medos poderiam se materializar de formas que jamais imaginaríamos. A mata parecia respirar conosco, acompanhar nossos passos, estender suas sombras, moldar cada som, cada sensação, em algo que deixava claro. Ali dentro, não éramos apenas visitantes. Éramos intrusos, e a floresta sabia disso. O vento parecia carregar vozes distantes, impossíveis de distinguir, e cada movimento de galho ou folha fazia meu corpo se contrair. O que antes era curiosidade e animação começou a se transformar em uma consciência incômoda, um medo silencioso que se enraizava lentamente dentro de mim. Cada instante me lembrava que a aventura que havíamos planejado se tornaria, em breve, uma luta para sobreviver aos segredos antigos da floresta e que a noite que se aproximava traria desafios que jamais poderíamos prever. Quando a noite caiu, a floresta mudou de forma. A luz que restava do dia desapareceu rapidamente sob o denso teto de copas, e tudo ficou envolto em sombras quase completas. O som do riacho, que antes parecia reconfortante, agora parecia amplificar cada pequeno barulho. O farfalhar de folhas, o estalo de galhos, o bater de asas de insetos gigantes que se moviam silenciosamente entre as árvores. Cada som parecia carregado de significado, como se alguém ou algo estivesse atento a cada um dos nossos movimentos. Sentados ao redor da fogueira improvisada, meus amigos tentavam manter a calma. Suas risadas se tornaram mais nervosas e, por algumas vezes, seus olhares se desviavam para os cantos escuros da mata. Eu também sentia, com força crescente, que não estávamos sozinhos. Havia algo nos observando, algo que não se mostrava, mas que se insinuava na penumbra. O medo começou a se infiltrar lentamente em meus pensamentos, apertando meu peito e acelerando meu coração. Logo os sussurros começaram. Primeiro, sutis, quase imperceptíveis, vindo de todas as direções. Vozes indistintas que se misturavam com o vento ou o farfalhar de folhas. Depois, mais claros, quase formando palavras, mas sempre incompletos, como se a própria floresta estivesse tentando nos comunicar algo ou nos confundir. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que os sussurros se aproximavam do nosso acampamento, como se a mata estivesse se movimentando, acompanhando nossos pensamentos e medos mais profundos. Decidimos nos afastar da fogueira, explorando cuidadosamente as margens do riacho em busca de segurança, mas cada passo parecia nos levar mais fundo em um labirinto de sombras. As árvores se erguiam ao redor como gigantes silenciosos, galhos retorcidos formavam padrões que confundiam a percepção, e raízes se entrelaçavam no chão como armadilhas naturais. Cada ruído parecia amplificado, cada sombra parecia se mover,
e a sensação de que algo nos seguia tornava cada decisão uma questão de sobrevivência. Em um momento de silêncio absoluto, percebi um movimento fugaz entre as árvores. Não consegui distinguir forma ou tamanho, apenas a certeza de que algo grande estava ali, observando, avaliando. Meu instinto gritou para recuar, mas cada amigo parecia igualmente paralisado, preso entre a curiosidade e o medo. A floresta parecia brincar conosco, tornando o familiar desconhecido, transformando cada elemento do ambiente em uma ameaça potencial. O vento trouxe consigo mais sussurros, e agora era impossível ignorá-los. Eles se misturavam com nossos próprios pensamentos, evocando medos antigos e pessoais. O medo da escuridão, da perda, do desconhecido. Cada sombra se transformava em inimigo, cada som em alerta. E, naquele instante, compreendi que a noite na Amazônia não passava, que o tempo parecia se alongar e dobrar, e que a floresta nos envolvia em um ciclo de medo e vigilância do qual seria extremamente difícil escapar. A adrenalina pulsava em minhas veias. Sabia que a sobrevivência não dependeria apenas de coragem, mas de percepção, raciocínio rápido e da habilidade de enfrentar não apenas a floresta, mas os medos que ela refletia de dentro de nós mesmos. Aquela noite prometia ser longa, e cada segundo nos aproximava mais do desconhecido, do invisível e de algo que estava sempre lá, nos observando, esperando o momento certo para revelar sua presença. A escuridão da noite parecia comprimir cada passo que dávamos. O acampamento que antes oferecia algum senso de segurança agora se transformava em um labirinto de sombras móveis. As árvores se erguiam como guardiãs silenciosas, galhos torcidos formando figuras que pareciam observar nossos movimentos, e o chão coberto de raízes expostas tornava cada passo perigoso. A sensação de ser vigiado aumentava com cada instante que passávamos longe da fogueira, que agora lançava uma luz insuficiente para afastar o medo. Logo os sussurros começaram a se intensificar. Não eram apenas sons da floresta ou do vento, pareciam responder aos nossos pensamentos. Cada amigo parecia ouvir algo diferente, algo profundamente pessoal, que fazia suas expressões se contorcerem de ansiedade. Vi um deles tremer, os olhos arregalados, fixos em um ponto da mata onde nada visível se movia. Eu mesmo comecei a perceber sombras que não deveriam existir, formas que surgiam e desapareciam entre as árvores, refletindo meus medos mais íntimos, a sensação de ser perseguido, de estar isolado, de nunca encontrar a saída. Caminhando cautelosamente pelo riacho, percebi que a floresta começava a mudar de forma sutil, mas perceptível. Galhos e troncos pareciam se mover para bloquear nosso caminho, arbustos se entrelaçavam de maneira que dificultava a passagem, e o terreno parecia inclinar-se em direções inesperadas. Era como se a floresta estivesse viva, consciente, moldando o ambiente para intensificar nosso desespero. Cada passo era uma decisão crucial, cada respiração carregava tensão, e o medo começava a se tornar palpável, quase físico. Em um momento, um sussurro mais claro me chamou pelo nome. Meus amigos também ouviram suas próprias vozes chamando, vindas de todos os lados ao mesmo tempo. O pânico começou a se instalar. Corríamos, mas cada curva no caminho parecia nos trazer de volta ao mesmo ponto, como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim, um labirinto que dobrava a própria realidade. O tempo parecia esticar. Cada segundo se arrastava, prolongando nossa exposição à floresta e aos nossos próprios medos. As manifestações se tornaram quase visíveis. Sombrias figuras humanas surgiam nas sombras, apenas por instantes, refletindo traços de nossos medos mais profundos, perda, abandono, fracasso. Mesmo sem tocar ninguém, a presença dessas sombras nos fazia estremecer. Eu sentia cada músculo do meu corpo se contrair, cada fibra tensa, pronto para correr, lutar ou me esconder. A floresta não precisava mostrar monstros reais. Ela transformava nossos próprios temores em realidade, usando o silêncio, as sombras e os sussurros para nos confundir, nos prender e testar nossa sanidade. À medida que avançávamos, percebi que não bastaria apenas coragem. Precisávamos entender o padrão da floresta, interpretar os sinais, resistir ao desespero e manter a calma, pois cada erro era amplificado por aquele ambiente que parecia consciente de nós. A noite se prolongava, os sussurros se multiplicavam, e a sensação de que a floresta estava nos moldando, nos perseguindo, nos julgando, se tornava cada vez mais insuportável.
Cada instante nos lembrava que ali dentro, os medos não eram apenas pensamentos, eles se tornavam reais, palpáveis e inevitáveis. O medo agora não era apenas sensação, era físico. Cada passo que dávamos pelo coração da Amazônia parecia nos arrastar mais fundo em um labirinto sem fim. As árvores se erguiam altas e densas, com galhos retorcidos formando arcos e corredores naturais e pareciam mudar de posição quando não olhávamos diretamente. A folhagem se fechava atrás de nós, bloqueando a visão, tornando impossível distinguir caminhos seguros. Cada curva nos trazia de volta a um ponto familiar, como se a floresta estivesse brincando com nossas mentes, dobrando o espaço e o tempo ao seu bel prazer. Os sussurros aumentaram de intensidade. Agora eram múltiplos, vindos de todos os lados, cada um carregando uma nuance diferente do medo que cada um de nós carregava dentro de si. Um deles chamava meu nome com uma urgência desesperada, outro imitava o riso nervoso de um amigo, como se a floresta soubesse exatamente como nos manipular. Cada som era amplificado, distorcido, tornando impossível confiar na própria percepção. O coração batia acelerado, cada respiração parecia ecoar na mata, e cada movimento exigia tensão máxima. Entre as sombras, formas começaram a se materializar, reflexos dos medos mais profundos de cada um de nós. Um amigo acreditou ver o irmão perdido em uma sombra que se movia entre as árvores. Outro sentiu uma figura encapuzada avançando silenciosa. Eu via reflexos do próprio fracasso e abandono espalhados nas sombras, e cada passo que dávamos nos aproximava de uma ansiedade quase palpável. Era impossível saber se estávamos correndo de algo real ou de uma projeção da floresta sobre nossas mentes. Tentando seguir o riacho que cruzava a mata, percebemos que até a água parecia traidora. Seu curso se alterava imperceptivelmente, poças surgiam onde antes havia terreno firme, troncos caídos bloqueavam passagens antes livres. A Amazônia se tornava mais do que cenário. Era um predador invisível, manipulando cada espaço, cada sombra, cada ruído para nos confundir, nos amedrontar e testar nossa resistência. O medo coletivo aumentava a cada instante. Cada sussurro parecia se aproximar mais, cada sombra se alongava de maneira antinatural, e a sensação de sermos observados se transformava em certeza. Estávamos presos em um ciclo interminável de labirintos, perseguições e ilusões. Nenhum caminho era seguro, nenhuma direção levava à saída, e cada movimento poderia nos conduzir mais fundo na floresta ou mais perto de um destino que a própria Amazônia decidia para nós. No fundo, sabíamos que aquela noite não passaria como qualquer outra. A floresta parecia nos ensinar que não havia fuga do medo, que não havia saída do labirinto, e que só sobrevivemos se compreendêssemos a essência do terror que a selva carregava. Ele não vinha de fora, mas de dentro de nós mesmos, amplificado pela própria consciência da floresta. Cada segundo tornava claro que o clímax estava próximo e que enfrentaríamos algo muito maior do que sombras ou sussurros. Enfrentaríamos a própria essência de nossos medos mais profundos. O momento do confronto não foi marcado por gritos ou ataques físicos, mas por uma percepção intensa de que a floresta, em si, nos desafiava. As sombras se adensavam, os sussurros agora soavam claros, ecoando nossos medos mais íntimos: abandono, fracasso, solidão. Cada passo parecia nos levar mais fundo, e cada curva revelava cenários que refletiam nossas próprias ansiedades, transformando a selva em um espelho do terror que carregávamos dentro de nós. Tentando manter a calma, comecei a guiar os amigos por entre raízes e cipós, usando o riacho como referência. Mas a floresta parecia consciente, reorganizando galhos e arbustos para nos confundir, criando corredores impossíveis, fazendo o chão parecer mais traiçoeiro. Cada movimento exigia atenção máxima. O medo já não era apenas psicológico, tornava cada músculo tenso, cada respiração pesada, cada decisão uma questão de vida ou morte emocional. Em um momento de silêncio absoluto, algo mudou. As sombras começaram a se consolidar, tomando formas que lembravam nossos próprios medos personificados. Não eram monstros físicos, mas reflexos vivos do pavor que sentíamos. Figuras de solidão, abandono, fracasso, cada uma perseguindo individualmente cada um de nós. O coração disparava, a adrenalina inundava o corpo, mas havia algo diferente. A clareza de que enfrentar os medos exigia coragem, não fuga. Respirei fundo, encarando o que parecia um reflexo do meu próprio medo mais profundo, a sensação de impotência e fracasso. Mantive o olhar firme, respirando com controle, avançando com passos determinados.
Aos poucos, percebi que, quanto mais enfrentávamos nossos próprios medos, mais as sombras se dissipavam, se dissolvendo entre as árvores e deixando espaço para que a clareira à frente se tornasse visível. Aos poucos, guiados pela coragem coletiva, conseguimos nos mover como um grupo unido, enfrentando cada manifestação de terror com determinação. Cada amigo encarava sua própria sombra, avançando passo a passo, até que o labirinto de sombras e sussurros começou a se abrir. A floresta não se entregava, mas parecia reconhecer nossa resistência, e o medo que antes nos dominava começou a ceder. Quando finalmente alcançamos a margem do rio maior, a primeira luz do amanhecer filtrou-se entre as árvores. A selva, imponente e eterna, permanecia ao nosso redor, mas os sussurros diminuíram e as sombras recuaram para dentro da mata densa. Havíamos sobrevivido à noite, não vencendo a floresta, mas aprendendo a caminhar com ela, respeitando seus limites e reconhecendo que, no coração da Amazônia, o terror não é externo, é um reflexo do que carregamos dentro. Enquanto nos afastávamos, cansados, molhados e exaustos, percebi que aquela experiência não seria esquecida. A floresta nos havia testado, nos confrontado, de certo modo, nos transformado. Cada passo para fora da mata era uma lembrança de que, às vezes, o maior desafio não está na selva à nossa frente, mas no medo que carregamos em nossos próprios corações. A Amazônia, naquele ponto remoto, era quase sufocante. O calor úmido colava a roupa à pele, e o ar denso carregava o cheiro da terra molhada, folhas em decomposição e musgo, misturado a algo mais antigo, metálico e desconhecido, que parecia emanar da própria selva. Cada passo que eu dava entre cipós, raízes retorcidas e troncos gigantes ecoava com um som abafado, mas intenso, como se a floresta estivesse atenta, observando cada movimento. Entre a vegetação espessa, percebi uma geometria estranha e hipnotizante. Pirâmides cobertas por musgo, trepadeiras e raízes gigantescas, perfeitamente alinhadas, como se a selva tivesse guardado segredos milenares que ninguém jamais deveria tocar. O coração disparou, misto de fascínio e apreensão. A visão delas era magnífica, mas despertava uma sensação inquietante, como se aquelas estruturas carregassem séculos de mistérios e vigílias silenciosas. A aproximação era lenta e cuidadosa. O chão irregular, coberto de raízes entrelaçadas e pedras escorregadias, fazia cada passo uma prova de paciência. Cada galho que quebrava sob meu peso parecia ecoar de maneira exagerada, amplificando minha percepção de isolamento. Ao me aproximar da entrada, senti uma rajada de ar úmido e frio saindo do interior, carregado de uma presença silenciosa e imponente. Um arrepio percorreu minha espinha. Era como se a própria pirâmide respirasse, viva e consciente da minha presença, me chamando para entrar, ao mesmo tempo avisando sobre os perigos que aguardavam lá dentro. A entrada era estreita e baixa, forçando-me a curvar o corpo para atravessá-la. Ao cruzar o limiar, percebi que o espaço interno não correspondia às dimensões externas. A câmara se estendia em uma profundidade surpreendente, com paredes lisas cobertas de símbolos enigmáticos, desgastados pelo tempo, mas ainda carregando uma energia ancestral. A escuridão era absoluta além do alcance da lanterna, mas parecia pulsar, respirar, quase viva. Cada passo ecoava como um alerta silencioso. A atmosfera dentro da pirâmide era densa e opressiva. O ar tinha um cheiro úmido, levemente metálico, misturado à sensação de algo antigo, ancestral. Cada respiração parecia pesada, cada movimento exigia cuidado. Um leve sussurro parecia surgir de lugar nenhum, e por um instante jurei ouvir vozes distantes, sussurrando algo incompreensível. O medo começou a se misturar à fascinação, criando uma tensão que apertava meu peito e acelerava meu coração. Eu sabia que algo aguardava adiante, algo que não podia ser previsto nem controlado. Mesmo fascinado pelo que estava diante de mim, senti que a pirâmide não era apenas uma estrutura, mas um teste. Cada sombra parecia se mover com intenção, cada símbolo parecia pulsar com energia antiga. E naquele instante, percebi que entrar não seria apenas uma exploração arqueológica, seria uma jornada de sobrevivência, de confronto com segredos e medos que eu jamais imaginara. O silêncio e a escuridão da pirâmide não eram apenas ausência de som e luz, eram presença, vigilância e um convite sombrio para o desconhecido. Assim que adentrei mais profundamente na pirâmide, a sensação de espaço se tornou distorcida.
O corredor estreito se alongava indefinidamente, paredes lisas cobertas por símbolos antigos que pareciam pulsar sob a luz da minha lanterna. Cada passo reverberava pelo chão de pedra, ecoando em múltiplas direções e ampliando a percepção do silêncio. Um frio úmido penetrava pelos poros, misturando-se ao suor que escorria pelo meu rosto. Logo percebi que não havia saída visível. O corredor se dividia em caminhos que pareciam se reorganizar à medida que eu olhava para trás. O tempo parecia se alongar, cada segundo durando uma eternidade. A lanterna tremia em minhas mãos, e sombras alongadas surgiam nas paredes de formas que não correspondiam a nenhum objeto físico. Um sussurro surgiu, tênue, vindo de todas as direções, carregando um tom familiar, mas impossível de identificar. A escuridão começou a se tornar quase sólida, e minha mente reagiu. Primeiro, senti pequenas formas movendo-se pelo canto da visão, sombras rápidas que desapareciam quando tentava focar. Depois, as formas ganharam contornos mais definidos, refletindo medos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Vi minha própria imagem distorcida, cercada de solidão e abandono, correndo em direção a mim, tentando me engolir. Meu coração disparou e a respiração tornou-se difícil. O corredor se estreitava e a sensação de ser observado se intensificava. Cada símbolo nas paredes parecia se mexer, formando rostos, figuras que me encaravam, refletindo minhas maiores inseguranças, falhas, arrependimentos, perdas antigas. Cada passo em direção a outro corredor trazia uma nova manifestação, mais intensa e próxima. O medo não era apenas psicológico, era físico, palpável, pressionando meu peito e acelerando meus pensamentos. Percebi que, dentro da pirâmide, eu não poderia simplesmente caminhar e esperar encontrar a saída. Cada sombra, cada sussurro, cada forma nas paredes era um teste, uma projeção dos meus medos mais profundos. E quanto mais tentava fugir, mais o labirinto interno se reorganizava, dobrando a realidade, dobrando minha percepção, me forçando a confrontar aquilo que sempre tentei ignorar. A pirâmide não era apenas pedra antiga, era um espelho vivo, pulsante, que refletia não o mundo exterior, mas a escuridão da minha própria mente. Caminhando com cautela, cada passo pesado, cada respiração cuidadosa, percebi que a sobrevivência dependia não apenas da habilidade de decifrar os corredores, mas a coragem de enfrentar meus próprios medos. Não havia atalhos, não havia truques. A pirâmide testava minha mente, minhas emoções, minha própria essência. E naquele momento, compreendi que a verdadeira exploração não era arqueológica, era interna, e cada sombra podia ser mortal se eu cedesse ao pânico. O corredor parecia se estender infinitamente à minha frente, retorcendo-se de maneiras impossíveis, como se a pirâmide estivesse viva e decidisse a cada instante para onde eu poderia ir. O ar estava denso e carregado de uma umidade quase sufocante, misturada a um cheiro metálico e antigo que me lembrava ferro e pedra molhada. Cada passo fazia o chão ecoar, cada respiração parecia ser ouvida pela própria pirâmide. As sombras começaram a se formar em figuras que não eram inteiramente humanas nem inteiramente fantásticas, mas que refletiam medos profundamente enraizados em minha mente. Vi minha própria solidão materializada. Figuras imitavam vozes familiares e gestos de abandono. Senti arrepios quando uma delas avançava na minha direção, dissolvendo-se antes de eu conseguir identificar detalhes, deixando apenas a sensação de pavor e impotência. Os símbolos nas paredes começaram a se mover, transformando-se em rostos distorcidos, olhos que pareciam seguir cada passo. O corredor mudava constantemente, bifurcações surgiam onde antes havia apenas parede, e antigos relevos ganhavam profundidade e textura, formando criaturas sombrias que pareciam observar minhas fraquezas. A lanterna tremia em minhas mãos, lançando luz que apenas ampliava as sombras, criando uma dança sinistra que me deixava desorientado. A percepção do tempo desapareceu. Cada segundo durava minutos, cada passo parecia infinitamente prolongado. Senti a presença de algo maior, mais antigo, que me avaliava, não apenas medindo minha coragem, mas minha capacidade de enfrentar aquilo que eu mais temia. Meu coração acelerava. A respiração ficava curta, e a sensação de que poderia ceder ao desespero a qualquer instante me envolvia completamente. Mesmo com o medo crescente, compreendi que a pirâmide funcionava como um teste psicológico. Quanto mais eu encarava minhas sombras, mais elas se dissipavam parcialmente, revelando corredores que antes pareciam bloqueados.
Mas o avanço era lento e custoso. Cada movimento exigia concentração absoluta. Cada manifestação de medo parecia adaptativa, aprendendo com minhas reações, moldando o labirinto interno da pirâmide ao meu redor. Percebi que não bastava apenas caminhar, nem buscar a saída com os sentidos comuns. Era necessário confrontar, aceitar e resistir aos meus próprios medos, observando-os como realidade paralela, sem ceder à paralisia que eles provocavam. Cada sombra era um reflexo de traumas, de incertezas, de dúvidas antigas que eu carregava desde a infância. E quanto mais avançava, mais me tornava consciente de que o verdadeiro desafio não era escapar da pirâmide, mas sobreviver à própria escuridão dentro de mim. O corredor parecia pulsar à minha frente, como se a própria pedra tivesse consciência e respirasse junto comigo. Cada passo que eu dava era acompanhado de um peso crescente, como se a gravidade tivesse mudado, tornando impossível avançar sem sentir que estava sendo empurrado para trás. O ar estava denso, quase sólido, carregando o cheiro de terra molhada, pedra antiga e algo mais indefinido, um aroma que mexia com meus instintos mais primitivos de alerta e sobrevivência. As sombras tornaram-se mais definidas, mais intensas. Já não eram apenas reflexos de meus medos, agora pareciam responder a cada pensamento, cada hesitação, cada dúvida. Vi minha própria figura distorcida avançando em direção a mim, olhos vazios fixos nos meus, enquanto vozes distantes sussurravam segredos que eu nunca havia compartilhado. Cada parede parecia se mover, expandir ou contrair, criando corredores que se fechavam atrás de mim e se abriam à frente, tornando impossível discernir qualquer direção segura. O tempo havia desaparecido completamente. Segundos duravam eternidades, e cada passo parecia ser registrado, avaliado, moldando a própria pirâmide. Minha mente começou a questionar a realidade. Eram ilusões, projeções de medos antigos ou a pirâmide realmente manipulava a matéria ao redor? Cada sussurro parecia vir de dentro da minha própria mente, ecoando traumas, falhas e arrependimentos que eu pensava ter deixado para trás. Tentando manter a compostura, avancei com extrema cautela, observando cada sombra, cada movimento da luz da lanterna. Percebi que a pirâmide reagia ao medo, intensificando o labirinto, materializando novas passagens que amplificavam minha sensação de confinamento. Cada corredor parecia levar a um medo maior. Cada bifurcação escondia provas que testavam minha coragem e minha capacidade de enfrentar aquilo que mais me aterrorizava. O ápice da tensão se aproximava. Um corredor se abriu diante de mim, iluminado por uma luz difusa que não vinha de nenhuma fonte visível. No centro, sombras se condensavam em formas quase humanas, refletindo as maiores angústias que eu carregava. Solidão, perda, fracasso, abandono. Meu coração disparou, cada músculo do corpo tenso, cada respiração pesada. Era o teste final. Não bastava avançar, era necessário encarar o que eu sempre tentei evitar. Cada passo que eu dava em direção à luz trazia não apenas risco físico, mas psicológico. Cada sombra parecia tentar me convencer a recuar, a ceder ao medo, a desistir. Mas eu percebi que a única forma de escapar da pirâmide não era correr, mas enfrentar cada manifestação, reconhecê-la, aceitá-la e seguir em frente. E naquele instante, compreendi que o clímax da experiência se aproximava. A pirâmide revelaria sua última prova, e só a coragem e a determinação definiriam se eu sobreviveria ou ficaria preso para sempre naquele labirinto de medos. A luz difusa no corredor parecia pulsar em sincronia com meu próprio coração. À minha frente, a última câmara da pirâmide se abria como um espaço infinito, carregado de sombras densas que se mudavam a cada movimento. Cada figura refletia meus medos mais profundos: solidão, fracasso, abandono, fracassos antigos que eu jamais tinha confrontado. O frio da escuridão penetrava nos ossos, e o peso da ansiedade fazia meus passos vacilarem. Um instante de hesitação foi suficiente para que as sombras se aproximassem, não com agressividade física, mas com uma força psicológica esmagadora. Elas projetavam imagens e memórias, tornando cada medo palpável, quase tangível. Eu sentia como se o chão tremesse sob meus pés, como se a própria pirâmide testasse minha determinação. Cada respiração era difícil, cada passo exigia concentração máxima e coragem absoluta. Percebi que fugir não era uma opção. Cada tentativa de recuar ou ignorar os medos apenas fortalecia as sombras. A única saída era confrontá-los.
Respirei fundo, encarando a solidão representada por uma figura indistinta que parecia me envolver com suas mãos invisíveis. Reconheci minha própria vulnerabilidade ao aceitar cada medo. Senti a primeira fissura no poder das sombras. A aceitação transformava a percepção. O labirinto começava a se abrir, os corredores se alinhavam, e a luz da saída começava a filtrar-se entre as pedras da pirâmide. O ápice da tensão chegou quando todas as sombras se condensaram em uma única forma escura, como se representassem um medo absoluto. Aproximei-me sem vacilar, mantendo a respiração controlada, enfrentando cada dúvida e insegurança. Cada passo que eu dava dissolvia parcialmente a presença das sombras, até que, finalmente, atravessei o centro da câmara e me deparei com a saída. Um corredor iluminado pela luz natural da Amazônia, o som da floresta vibrando com vida e liberdade. Ao emergir para o exterior, a pirâmide permaneceu atrás de mim, silenciosa, imponente, misteriosa e eterna. Eu estava exausto, molhado de suor, mas consciente de que havia sobrevivido não por força física, mas por coragem mental e pela capacidade de enfrentar meus próprios medos. A Amazônia continuava ao redor, majestosa e impenetrável, mas eu havia aprendido uma lição profunda. O maior desafio nem sempre está fora, nas selvas ou nas ruínas, mas dentro de nós mesmos. Enquanto caminhava para longe da pirâmide, cada sombra que surgia nas árvores parecia mais inofensiva, apenas o reflexo do que havia enfrentado. Eu sabia que a experiência jamais me deixaria, mas agora tinha certeza de que, por mais escura e imensa que a floresta seja, a coragem e a aceitação podem abrir caminhos até nos labirintos mais sombrios da mente humana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!